Faltou o movimento pentecostal, você me tirou. Opa, vamos lá. Da terceira pergunta. O movimento pentecostal começou, você sabe melhor do que eu, na Rua Azusa, em Los Angeles, de 1906, ali nos Estados Unidos. Portanto, ele não é diferente do que as igrejas históricas e igrejas tradicionais. A Assembleia hoje é uma igreja tradicional, mas ela é mãe do neopentecostalismo. E eu acredito que ela hoje já olha para o neopentecostalismo e já faça assim, ó, não tem nada a ver comigo, porque a aberração pediu licença e foi embora de vez, né? Mulheres pastoras e mulheres ensinando doutrina a homens. E a minha denominação já tem muito pastor querendo isso, levantando bandeirinha. Como eu não tenho compromisso com denominação nenhuma, nem com a minha, antes de ter com a Bíblia, eu vou citar Paulo. Paulo, lá em 1 Timóteo, na carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 12, ele vai citar o quê? Não permito que a mulher use de ensino, didaskein em grego, ou de alcedim, autoridade em grego. Não permito que a mulher use de ensino e autoridade. Eu usei as duas palavras no original grego. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós temos os originais? Não, temos muitos escritos antiguíssimos que estão muito próximos dos originais. É o que temos. Mas a ciência admite e comprova a veracidade desses achados, como o Qumran, os achados do Mar Morto e etc. Portanto, não tem base bíblica para a mulher ser pastora. A mulher pode e deve pregar. E hoje, porque se você ficar ali no centro da cidade com uma marquinha, né? Homem, mulher, homem, mulher. Para cada um homem que entra no ônibus, né? Você vai colocar 10 mulheres. A mulher quer estudar mais, a mulher quer ler mais. A mulher hoje sabe mais do que o homem via numérico. Embora seja inferior em número, em existência também. Tem muito mais. Aliás, ela é superior. Tem muito mais homem trabalhando no mercado do que mulher. Logo, logo isso vai ser invertido. E aí fere um outro preceito bíblico, que não é a mulher ser contra a mulher trabalhar, e sim a mulher deixar os filhos numa creche ou com a vovó e cuidar do trabalho, porque ela não quer se titular piloto de fogão, né? E aí fica para um outro dia, se assim Deus confirmar. Mas vejamos, isso não tem base bíblica. Um outro ponto que eu quero citar aqui do movimento pentecostal, Atos 2. O Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Onde você leu isso? Onde que está isso? Na festa da colheita, que tem o nome de Pentecostes. Lembra? Brasil? O Brasil também não é pentacampeão não, hein? Vai ler um pouquinho, meu irmão. O Brasil tem títulos separados. Ele é bicampeão, 58 e 62. Suécia e Chile, Santiago do Chile. Ele foi depois campeão em 70, 84 e veio pingando. O Brasil é bicampeão e mais 3 títulos. Pentacampeão é quando é seguido. Então, Pentecostes, 50 dias depois da colheita, a festa da colheita, costes, colheita. Naquela festa, o Espírito Santo se manifesta. Como ele se manifesta? Fazendo Pedro e os outros apóstolos falarem em línguas que não são conhecidas no planeta? Nunca. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, Vétero Testamento, nunca diga Velho Testamento. Antigo Testamento em hebraico, porções pequenas, versículos, partes pequeniníssimas em aramaico, e o Novo Testamento em grego, que era o inglês que é hoje. E aí em grego, o que vamos ver? Glossa, glossário, glossalia, idioma da terra. Então, como é que eu invento uma coisa que não tem base? Contudo, Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer lugar. Como eu conheço, o meu primeiro filho espiritual foi fazer pós-graduação em Bruxelas, na Bélgica. Filho espiritual hoje tem 2 anos a menos que eu, pouquinha diferença. Eu evangelizei quando eu tinha 11, 12 anos e ele tinha 9 para 10. Hoje ele é presbítero, está na denominação que eu estou, mas ele queria fazer oceanografia e foi lá em casa pedindo para que papai orasse por ele, para papai orientar. Papai era um homem que gostava de gastar horas com oração. E aí papai disse, olha, Deus falou no meu coração. Papai não teve raio, o corpo não ficou arrepiado, o cabelo não levantou, papai não falou em línguas, mas Deus falou para ele no coração, escolha geografia. Eu não conheço nenhum professor de geografia que tenha casa, apartamento quitado, carro do ano, foi a Portugal, ele origem lusitana como eu, quantas vezes ele quer, vive muito bem porque ele ouviu Deus. E aí, quando ele estava fazendo a pós, a esposa, pastor Paulo, foi para Bruxelas.
A esposa arranhou francês, ele aprendeu francês, ele é cursado e é em francês até hoje. E a sogra foi depois. Que bênção, né? Crente aí que me ouviu falar agora e disse, ih, que coisa horrível, então você não é crente ainda. Sogra é uma bênção. Então, a sogra estava num culto em Bruxelas e o pastor... Por quê? Bruxelas, capital da Bélgica. Né? O pastor falava em francês. A Bélgica fala francês, parle français. E aí o pastor estava falando e essa sogra dele estava, amém, que bom, aleluia. Pô, filho, obrigado porque me convidou para vir num culto onde o pastor prega em português. E a filha olhou para o marido, e o marido, que é esse rapaz que eu evangelizei, que é crente até hoje, olhou para ela e falou, sua mãe está maluca. Mamãe, o pastor está pregando em francês. Ela falou, não, em português. Essa senhora não fala nada de francês. Ela descreveu o sermão todo. Isso Deus pode fazer. Porque a mensagem, além de tocar em todo mundo, Deus queria dar diretamente para aquela senhora. Agora, eu estou no Brasil e Deus me toma e eu uso como base Atos 2, deixa eu explicar para quem nos ouve, como apologeta, o que foi em Atos 2. Diz a Pedro defendendo, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque vocês dizem que eles já estão bebendo à 3h da manhã do dia. Eram 9 da manhã, já estavam bêbados. Por que 9 da manhã, 3h? Porque o dia judeu começa às 6 e termina às 18. Então, 6 às 9, 3h da manhã, e eles já estavam sendo tidos como bêbados. E Pedro diz, ninguém aqui bebeu. E aí eles disseram, como nós os ouvimos, vou fazer um teatrinho aqui, como nós os ouvimos, cada um na nossa própria língua materna. Daquelas 16 nacionalidades descritas ali, alguns povos e locais existem até hoje. Roma, capital da Itália, Líbano, norte da África, Arábia Saudita e outros países, Grécia. Cada um ouvia, e aí houve a diáspora. O Espírito Santo fez aquela ação, eles falaram provavelmente no dialeto aramaico, cada um ouviu na sua idiomatia, eram ricos, migraram para Jerusalém para fazerem a festa da colheita, agradecerem a Deus como bons judeus judaizantes, e cada um voltou para o seu lugar pregando a Cristo, porque cada um aprendeu na sua própria língua, foi muito mais marcante. Isso é Pentecostes. E não o que a gente ouve por aí. E a minha fala, em resposta à sua pergunta, com muito respeito e carinho, não é achovalhar, e sim explicar. Por último, políticos no púlpito. Se tem um segmento que é o segmento pentecostal e neopentecostal, mas eu já pastoreei uma igreja onde um dos pastores, um dos presbíteros, discutiu comigo porque eu não queria que político fosse para o púlpito. Falei, claro que não, meu irmão. O púlpito é pastor, servo de Deus que sabe pregar para pregar a palavra e vai passar pelo meu crivo primeiro. A hora que Deus confirmar, ele pode subir no púlpito e pregar. Então, político no púlpito, porque ele vai dar uma ajudazinha, um tijolinho, né? Acho que vocês lembraram, né? Um tijolinho para a obra. Verdade, isso não é bíblico. Isso não é casa de oração. Isso é sinagoga de Satanás. É porque o que acontece, pastor Felipe, eu tenho muita dificuldade ainda nesse texto também. Eu tive uma experiência na Suíça, em Lucerna. Eu pregava em Berna, capital, pregava em Fraiburgo, onde a minha irmã reside até hoje, há mais de 20 anos. Eu estava pela Assembleia de Deus Impacto de Glória, pastor Heraldo de Jesus. Um grande abraço para todos os europeus que me acompanham. Pastor Gabriel Puga, em Portugal. Pastor Márcio, na Espanha. Os meus irmãos da Itália, na Veneza, em Milano, né? Que tive a oportunidade de passar na Áustria. E em um determinado culto, um irmão que falava alemão, francês, inglês, falava muito bem o espanhol e falava o hebraico, que era um ancião, estava lá, era um presbítero, e ele se levantou na minha direção. E ele começou a falar coisas para mim em português. E falou coisas futuras para mim, e eu fiquei ali atento, e eu lembro fidedignamente de cada uma daquelas palavras. E ele sentou no término da sua fala, bateu a mão no meu ombro, disse Deus te abençoe, e sentou. Aí eu fui falar com ele, né, achando que ele sabia falar português. E aí, tudo bom? Como é que tá o senhor? Ele, Nai, tipo, não estou entendendo o que você está falando. Eu falei, calma aí. Eu falei, ele fala português? Aí o pessoal, não, Pablo, ele nunca falou português.
Sim. Ele fala o alemão, ele fala o francês, ele fala o italiano, ele fala um monte de língua, mas o português não. Ele disse que é uma língua muito difícil. Ele falou que foi mais fácil aprender o hebraico do que eu aprender o português. Eu falei, não pode ser. Não, mas esse homem falou comigo em português. Aí o pessoal, como? Eu falei, não sei. Sim. Eu sei que o Senhor transmitiu uma mensagem para mim através deste senhor, e ele falou coisas que são de se pensar, Sim. e sei que vai se cumprir, porque quem o usou não mente.